A galera tranquilo, na boa? Veja, nesta situação de desentendimento entre o governo federal e os estados, no que se refere à autonomia dos estados em gerir a crise da pandemia, ou seja, o governo federal questionando os estados se eles podem ou não determinar que as pessoas fiquem em casa, né? Determinar o fechamento das lojas, enfim. Deste desentendimento, a palavra desobediência civil começou a aparecer, né? Mais ou menos no sentido de que, se o governo federal determinasse algo em desfavor do entendimento do Estado, este praticaria a desobediência civil. E a desobediência civil é um tema muito interessante e é um tema que nós não devemos vê-lo sob o ponto de vista se ele é ilegal ou se ele é legal. A desobediência, ela é fato histórico, sempre existiu, em maior ou menor grau. Por que digo isso? Porque a desobediência civil está dentro da ideia de resistência. Como assim resistência? Seria na ideia de resistir ao Estado, resistir ao opressor, vamos dizer assim, ao direito essencial das pessoas de resistirem às injustiças, resistirem à violência. E vemos isso desde sempre por aí. O Código de Hammurabi, veja, antes de Cristo, ou seja, século XVIII a.C., se não me falha a memória, o Código de Hammurabi dizia que era possível resistir a quem não cumpria o próprio código. Percebe? Vem desde lá, talvez antes, na Idade Média, o senhor que tinha seus vassalos, né? Mas era previsto, era sabido por todos que se não cumprisse os preceitos cristãos, né? Se o senhor não seguisse os preceitos cristãos, era dado ao servo se insurgir. Então, nós vemos que isto se refere a fatos históricos que apontam para que a obediência ao soberano, ao Estado, ao poder, não pode ser superior à condição humana das pessoas, não pode ser superior ao desejo das pessoas de serem minimamente felizes. Na modernidade, Locke também apontava, né, que o Estado só se manteria, ou seja, a obediência ao Estado se manteria à medida que as liberdades individuais fossem mantidas, as condições de existência digna das pessoas fosse mantida. Caso contrário, para que o Estado? Porque a desobediência, ela é política. A desobediência é quando Joãozinho das Neves desobedece a um preceito ou uma determinação legal, ele não tem exatamente a intenção daquela lei, mas sim chamar a atenção para o que significa aquela lei. Portanto, a desobediência civil tem que ser pública. A desobediência civil tem que ser sob os holofotes, para que se obtenha o resultado, porque o resultado é um resultado político. Veja, portanto, resistir a uma lei seria resistir ao Estado, porém, não só ao Estado, mas também
desobedecer às intenções de uma sociedade. Como assim? Percebam que sociedades também determinam informalmente, né, determinadas condutas e que a pessoa ou as pessoas podem desobedecer essas condutas por ação ou omissão, mesmo que não esteja na lei. E também pode acontecer de uma lei ser até aceita por uma quantidade bem grande de pessoas, mas ser produzida por uma elite. Portanto, ao desobedecer a lei, se desobedece aqueles grupos sociais que são favorecidos e autorizam a existência da lei. Então percebam que não é exatamente só uma questão social, mas é uma questão política e uma questão realmente social. Existem situações em que a injustiça é evidente, né? E que manter essa situação é um desserviço àquela sociedade. Posso dar um exemplo da pandemia? Obedecer aos injustos que querem que as pessoas trabalhem apesar da infecção, apesar da certeza de que milhares de pessoas morrerão vitimadas pelo vírus, né? É uma injustiça evidente com aqueles que são obrigados a trabalhar. Percebe? Então o justo não obedecerá ao injusto. Eu diria que existe uma sociedade de má fé, né? E quando eu digo má fé, significa uma sociedade que é hedonista, que é egoísta e que é competitiva e beira a desumanidade, mas que faz de conta que é legalista, faz de conta que é uma pessoa do bem, né? E que determinadas leis, determinados comportamentos atendem aos interesses dessa sociedade de má fé, mas que uma maioria de pessoas sofre com isso. Portanto, poderia essas pessoas que sofrem, sendo maioria ou não, né, por ação ou omissão, não cumprir uma determinada lei, né, e uma determinada norma social de maneira não violenta. E, portanto, se o Estado agir violentamente contra essa pessoa, ou se uma comunidade agir violentamente contra essa pessoa que não está sendo violenta, está simplesmente desobedecendo, né, essa violência porá a nu, né, a injustiça da norma. E a injustiça das pessoas que concordam com essa norma, se forem violentas, para mantê-la. Né? Para que serve uma sociedade cidadã se ela permite a existência de leis, permite a existência de um presidente que promove injustiças? E por que as pessoas que estão na possibilidade de morrer deverão obedecer? Eu não estou dizendo que a resposta é a desobediência. Eu estou dizendo que a ideia de desobediência civil traz estas questões e que precisa ser bem compreendida. Não é violenta, não é balbúrdia e não são sujeitos mal intencionados. São cidadãos conscientes da cidadania, são cidadãos ativos que refletem e que têm uma causa, né? Que seguem princípios constitucionais, inclusive, como a liberdade, a saúde, a educação, a moradia, enfim, né? E que em nome dos direitos humanos e dos princípios constitucionais que favorecem a dignidade humana, deixam de fazer ou fazem algo em desobediência no limite daquilo que é injusto e no limite
da destruição daquilo que é injusto, ou pelo menos questionamento daquilo que é injusto. Então, tem limites. Percebam que a desobediência, ela não pretende, por ser política, destruir a política. A desobediência, por estar dentro do Estado, não quer a desobediência do Estado. Então, na verdade, a desobediência quer, do ponto de vista da política e da lei, transformar a lei e transformar a sociedade. Transformar a lei no sentido de ajustá-la para que ela se torne favorável a uma existência digna e de qualidade das pessoas. E que, portanto, a mudança não é a destruição do Estado. Poderá que alguma pessoa que não tem o hábito de refletir sobre isso, poderá que ela diga, mas querem destruir a nação, querem destruir o governo, né? Não, não é isso. Querem organizar o Estado, organizar a norma para que ela se torne mais favorável a uma existência digna das pessoas. E este é o limite. Curiosamente, a desobediência civil, ela é mais complexa de se entender quando ela acontece no ambiente democrático. Porque, por exemplo, no golpe de 64, desobedecer o Estado era inteligível, porque havia tortura, morte. Então, era mais evidente que um sujeito não obedecesse a algum ordenamento jurídico quando vinha em desfavor das pessoas. Nos totalitarismos fica evidente que desobedecer é elogioso. Mas e na democracia? Sob o ponto de vista de que o Estado democrático é eleito e mantido pelo povo, como pode o povo ser contra o Estado que ele elegeu e que ele mantém? Né? É mais complicado, é mais difícil, mas é uma falácia. É uma falácia. Porque o Estado que aí está e as pessoas eleitas que aí estão foram eleitas por uma elite. Né? Foram eleitas por uma elite, porque não é possível todas as pessoas governarem. Acaba que uma elite assume. E essa elite pode ser fruto dessas pessoas de má fé, que eu disse ao momento antes, egoístas, egocêntricas, hedonistas, né? E aí, mesmo sendo um Estado democrático, as leis que vêm dele, do legislativo, não condizem com a vontade de dignidade humana que a sociedade tem. Portanto, mesmo sendo mais complexo, a democracia precisa, sim, da desobediência civil em inúmeras situações em que, por outro meio, não consegue expor os seus ideais de justiça e de boa fé.